Pessoal, temos mais um último discurso da noite. Quero convidar aqui o presidente do Movimento Brasil Livre, presidente do Partido Missão e futuro presidente da República, Renan Santos. Canalhas. Canalhas, acima de tudo, canalhas. Olá, meus amigos. Novamente, uma armadilha colocada aqui para mim pelo senhor Guto Zacarias. Agradeço novamente. Ele que nos nossos congressos estaduais faz um belo discurso e termina me colocando como candidato à presidência da República, né? Então, eu não consigo evitar. O que acontece? Eu cheguei aqui, falei, poxa, eu vou participar de um evento aqui, prestação de contas do Guto, com certeza farei uma fala intermediária aqui. Não, ele me botou para encerrar. E o que acontece? A também ardilosa Amanda Vettorazzo fez o mesmo comigo num evento na Câmara Municipal. E aconteceu que rolou um discurso que teve um lance de prender uma toa na energia dele. E eu acho que ele está reverberando bem, porque as notícias, como vocês estão reparando, estão muito mais se encaminhando para algo na nossa linha, na nossa energia, e muito menos naquela energia meio morta que a gente via por parte da política brasileira no combate ao crime, né? A política está muito mais prender um matou, está muito mais lei Oruan, está muito mais vamos enfrentar quem ocupa nosso território de forma ilegítima do que qualquer outra coisa. E o problema é que aquele discurso foi bom, aí eu agora tenho que encerrar esse, e aí eu vejo vocês, Renan, eu falei, eles querem outro, né? E eu não, como é que eu vou entregar outro? É assim, não é todo dia que sai um discurso especial, mas nós vamos tentar. Vou começar o seguinte, né? Como todos fizeram aqui, vou cumprimentar todos os presentes, e o Guto já gastou a ótima carta do Renato também, que é na presença da dona Célia Zacarias. Mas calma, dona Célia, você é maravilhosa, mas não será com você, porque já foi usado 2 vezes. Vamos aqui usar, então, o grande Cauezada Highlight, primo de Guto Zacarias, e o grande MH, também primo. 2 rapazes talentosíssimos, não só no futebol que eles jogam conosco, mas para provar que o talento é genético aí na família. Ambos estão no mercado financeiro, bem inseridos, crescendo e dando exemplo. E eu acho que são 2 amigos que eu posso mergulhar. E, então, em nome dos 2 aqui, eu cumprimento a todos. E damos início aqui à nossa boa conversa. Também, obviamente, cumprimento todo mundo, todo o time, todos os nossos vereadores aqui presentes, tanto os atuais quanto os novos que estão chegando, né? E fico muito honrado em ver que o nosso movimento cresce. Antes de falar em termos mais gerais, vamos só falar um pouquinho do nosso Gutinho, né? Porque eu estou num evento de prestação de contas e é incrível ver os resultados que o Guto vem oferecendo aqui para São Paulo e para nós como grupo. Mas é engraçado que nem sempre é assim, né? Imagine se eu fosse fazer agora um evento em Curitiba, de prestação de contas do mandato do senhor João Bétega, né, que é o nosso ex-vereador. Com certeza, ele estaria nos agraciando agora com conquistei agora a humilhação das cidadãos e cidadões de Curitiba que são de esquerda, comunistas, que agora estão em Venezuela ou Veneza, né? E outras besteiras do tipo. E o que eu quero demonstrar para vocês é um cara desses, um cara que foi fazer um mandato em nosso nome, que contou com a esperança de várias pessoas como vocês que moram no estado deles. Esse cara foi expelido do time em 5 meses. Em 5 meses, porque o mandato dele é vergonhosamente ruim. E mais, os funcionários do gabinete, os famosos 9 de Curitiba, abandonaram empregos com bons salários em nome dos valores dos princípios que alicerçam tudo que a gente faz. E aí, quando eu vejo o sacrifício que eles fizeram, e eu vejo o contraste do mandato, entre aspas, do senhor Bétega com o mandato do Guto, me vem uma sensação, me vem uma gastura, me vem uma angústia, porque eu começo a perceber, de fato, que tanto o sacrifício deles quanto a qualidade nossa impõe para a gente que fundou o movimento lá em 2014, não só um senso de responsabilidade, mas um pouco de medo. Medo porque a coisa está começando a ficar muito grande e muito séria. Grande a ponto de a gente ver grandes sacrifícios feitos por essas pessoas. E os sacrifícios acontecem todos os dias. A Amanda, perseguida, Amanda Vettorazzo, está aqui para provar isso. E aí eu fico com muito medo de errar. Quando vocês se comunicam com esse negócio, o Renan tem que ser candidato a presidente, me vem um medo porque eu não tenho o direito de cometer nenhum erro nessa história. E a gente está agora, em mais um dia, validando fichas para o Partido Missão,
Já já estamos batendo as 500 mil, quem diria, já ultrapassando o Partido Novo, que com 490 e poucas tinha formado dele. E falando, meu Deus, não tenho nenhuma chance de errar, porque essas pessoas não estão errando conosco, e os mandatos são todos acima da média. E outra coisa que faz muito sentido nisso é o fato das pessoas construírem esses mandatos e construírem suas jornadas pessoais com a sua personalidade intacta. E o que eu quero dizer é o seguinte, o Guto, por exemplo, todo mundo fala, o Renan é um ditador no MBL. Quem conhece a minha saga com o Guto Zacarias, talvez o Guto nunca fez essa reflexão, vai perceber que eu e ele discordamos várias vezes. Eu contratei o Guto. Quando o Guto se tornou militante da MBL, em 2017, ele começou a coordenar o núcleo aqui em São Paulo, e eu falei, pô, esse cara é bom, vamos contratar ele para trabalhar no nosso escritório. E a gente tem um regime de trabalho no escritório um tanto quanto curioso, é muito difícil trabalhar ali, especialmente muito difícil trabalhar comigo. E em pouco tempo, o meu santo e o do Guto não bateram, e o Guto não mais trabalhou lá, não durou muito tempo, porque não bateu o ritmo e o estilo de cada um. Guto continuou militando. Guto foi para o gabinete do Arthur Duval, se tornou essencial no gabinete do Arthur Duval. Guto depois sai candidato, e durante o processo, durante a construção, a pré-candidatura dele, eu enchi o saco do Guto. Talvez o Renato e a Amanda vão se lembrar que eu era extremamente implicante com o Guto, e fiz uma das piores coisas, isso atestado inclusive pelo youtuber e humilhado em debates Wilker Leão. Eu coloquei o desagradável Marcelo Carratu para acompanhar o senhor Guto Zacarias nas suas andanças, no seu trabalho. Paulo Cruz, que trabalha no MBL agora, pode nos dar um testemunho sobre como é agradável trabalhar com aquela figura. E o senhor Marcelo Carratu acompanhou o Guto Zacarias, e o fato que, discordando de mim, ele venceu. Não trabalhando do meu jeito, ele deu certo. Ganhou para deputado e ganhou muito bem ganhado. Então, logo ele ganhou, numa eleição duríssima para a gente, uma eleição em que a gente tinha que enfrentar o bolsonarismo e o petismo. Ele me vira e fala, tem uma ideia. A gente, o que, Guto? Serei vice-líder do Tarcísio. Aquele que eu estava xingando, as maiores atrocidades na live ontem, sim, eu vou ser vice-líder dele, confia que eu tenho um grande plano. O governo vai ser bom, o governo vai ser bem melhor do que a média dos governos que o antecederam, e enquanto deputado, enquanto vice-líder, eu vou poder tocar as boas pautas, vou poder tocar uma privatização da Sabesp, ser protagonista nisso, e vou poder passar meus projetos. E a gente sabe que passar projeto, aprovar não só na LESP, mas depois ter o projeto sancionado, não é exatamente fácil aqui. O Arthur teve vários projetos que passaram, mas eles não foram sancionados, porque o Dória não gostava dele. O ponto é, o Guto mostrou que eu estava muito errado. E a estratégia adotada pelo Guto, que a gente viu agora na prestação de contas, estava muito acertada. Estava muito acertada. A gente provou que a gente é civilizado no trato com a direita, que tentou nos prender, sejamos honestos. E mostrou que há convívio quando há respeito mútuo. E hoje nós temos uma excelente relação com esse governo, a ponto de termos 2 secretários que estavam presentes aqui no evento, e provavelmente vamos divergir com eles no caminho eleitoral para o ano de 2026. Porque, como vocês sabem, nós temos um projeto próprio, e esse projeto vem aí, ele será um projeto definitivo. E aí eu olho, como eu digo, o Guto é um rapaz que impôs a personalidade dele nos projetos dele, no estilo de ser, no jeito de ser, e até na forma como ele discordava conosco. Como eu te disse, o Guto discordou em coisas até estratégicas, e em nenhum momento eu me lembro sequer de ter ficado chateado com o Guto. De fato, ele tem um molho, né? Não é um molho muito apimentado ali, mas é aquele molho que faz a comida indigesta, às vezes, e o que eu achava indigesta passar. Isso é personalidade, isso é força política, isso é inteligência, isso é capacidade. E hoje, ele mais forte do que ele entrou, e hoje tem um dos grandes mandatos, ele nos aponta uma direção. E qual é a direção? Eu venho falando muito de combate ao crime, e a gente sabe que a nossa situação no Brasil ela é patética, ela é grotesca. A gente sempre percebe que ela é grotesca quando a gente põe o pé fora do Brasil. Eu estive recentemente agora nos Estados Unidos com o Guto, e a gente percebe que a gente vive num inferno. Um local em que andar com o celular na mão no meio da rua é uma impossibilidade. Num lugar que, como eu já disse no outro discurso, todo mundo tem que ter uma grade muito grande, um muro muito bem construído na frente da própria casa, se quiser ter um mínimo de segurança para poder subsistir. O tema da segurança central, porque, para mim, fazer o enfrentamento ao crime organizado é dar um propósito histórico para um povo que não se reconhece como tal. A gente tem um Estado, a gente tem um monte de gente que paga a conta, mas as pessoas não se reconhecem como parte de algo.
nem como alguém que ruma para algo maior. Para mim, e está ficando cada vez mais claro, até porque agora os políticos do Centrão resolveram copiar, e os políticos do Centrão, quando começam a copiar seu discurso, isso significa que seu discurso já cruzou a arrebentação. Eu vi o Helder Barbalho falando em prender o matou e em declarar uma guerra ao crime organizado no Rio de Janeiro, ele que é governador do Pará. Eu fico, primeiro, curioso, porque ele não faz isso no Pará, primeiro, com um dos piores números em termos de segurança pública do Brasil, e dois, porque ele não combate a grande facção criminosa que controla o Pará, que é a família Barbalho. Né? Seria basicamente uma grande revolução que ele faria no estado dele ao enfrentar a si próprio e ao pai dele. Mas não, ele não vai fazer isso, ele vai apenas copiar nosso discurso num evento com outros governadores. O que nós temos, portanto, já que reverberou, e já que eles vão fingir, o que nós vamos fazer? A ideia de uma guerra, guerra real, guerra declarada pelo presidente da República, que, se Deus quiser, nós vamos eleger em 2026. A guerra que nós vamos declarar e a reocupação dos territórios brasileiros é o primeiro capítulo da criação de um pacto que nós vamos ter entre todas as regiões do Brasil, entre todas as culturas e todos os povos que compõem o Brasil. Mas é uma guerra que não termina na eliminação dos Oruans, Poses do Rodo, Marcolas e coisas do tipo. É uma guerra que continua necessariamente, e aí eu volto a juntar com o Guto aqui, no sonho do Guto da inserção das pessoas pela educação. A gente vive falando, prender o matou, mas depois vem o quê? Bandeira, quartel, escola. Vamos colocar a bandeira naqueles lugares, vamos trazer a segurança e nós vamos integrar as pessoas através da educação e libertá-las. Esse papel é o papel da nossa geração, porque nós não temos muito tempo. Eu volto a colocar, é pouco tempo que a gente tem. Em 2028, as contas públicas elas vão para uma tendência de estourarem. O Brasil vai para um default, ou para uma quebra, não vamos ter como pagar as contas públicas. A inteligência artificial e a quarta revolução industrial estão chegando aí, e do ponto de vista econômico, o Brasil está no pior dos cenários. Nós não temos mão de obra qualificada para participar desse jogo. O mundo vai se concentrar na mão de China, Estados Unidos e dos países que têm mão de obra capaz e tecnologia proprietária. Nós não somos nada disso. O mundo vai começar a produzir o agro, essa agricultura altamente tecnológica que nós temos, em lugares que não tinha, como na estepe eurasiana e na África. E vai restar para a gente, talvez, sambar, dar risada, olhar, ou fazer como os nossos jovens talentosos estão fazendo, que é ir embora daqui. O tempo que nós temos para fazer essa revolução, ou seja, a missão da nossa geração, é coisa de 20 a 30 anos. Nós temos 20 a 30 anos, por isso que é uma missão que cabe para todos vocês aqui. A gente tem 20 a 30 anos para derrotar o crime organizado, para destruir o Centrão, para educar os mais jovens, para convencer os mais velhos que eles não têm que cair nesse besterol que eles ficam ouvindo, ou seja, os cleitinhos de um lado, e do outro lado o Lula propondo agora passagens aéreas para o Nordeste, para as pessoas poderem voar, sendo subsidiadas para as pessoas aqui, ou seja, o cara não tem dinheiro para pagar as próprias contas no Nordeste, mas ele vai fazer um grande voo Campina Grande, Maceió, subsidiado pelo governo. Definitivamente, os únicos que têm algo a dizer hoje somos nós. No debate público, nas grandes discussões, a ponto da gente ver diariamente aquilo que a gente propõe ser copiado pelos nossos concorrentes. E eles não copiam porque eles têm o mesmo sonho e têm a vontade de ter o mesmo sacrifício. Eles copiam porque eles querem ter likes e views e votos em cima das ideias que nós plantamos. E eu fico muito tranquilo, porque eu não chego nem a me sentir mal. Eu não acho que o Barbário vai prender e matar. Eu não acho que o Zema vai declarar guerra a ninguém. Eu não acho sequer que o presidente da República, que o Centrão está propondo, que governa logo aqui perto, vai fazer nada de muito especial. Então, eu não tenho nada a temer. Eu acho que o que nós temos a temer é a fraqueza e a inação de nós mesmos em tomar as rédeas desse destino que é nosso. Somos nós que estamos propondo as ideias, somos nós que temos os melhores mandatos, somos nós que colocamos a nossa pele em risco defendendo o que a gente acredita, e somos nós que, a partir do ano que vem, com um partido que é nosso, com as ideias que são nossas, e com os melhores homens e mulheres, somos nós que vamos começar a governar essa porra. E eu peço isso para vocês de de coração aberto. Nós não temos chance de errar, mas não temos o direito sequer de ter preguiça. Não tenham preguiça. A nossa guerra só começou, e esse aqui é um convite para vocês participarem. Muito obrigado.